Ok, Papo Café e Fotografia 2015, iniciando as nossas gravações. Deguste esta arte e aguarde futuramente o lançamento das nossas camisetas exclusivas e também as nossas canecas, tá? Para tirar qualquer dúvida e sugestão, você pode utilizar o nosso WhatsApp, tá ok? Está o número está aí embaixo. E no dia de hoje o nosso papo será com o Cláudio Camarota, que é um fotógrafo que tem um trabalho bastante diferenciado e compromissado com o momento mesmo, com o olhar, não é uma coisa definida por uma pauta, é um fotógrafo que tem a liberdade de fazer o trabalho da forma que melhor convém. Então, Cláudio, que bom recebê-lo aqui. É uma honra estar sendo entrevistado por você, Roberto. Então, isso é um bate-papo, é para a gente estar trocando figurinhas e falando do nosso trabalho, né, da paixão que é ser fotógrafo, né, viver da fotografia. Viver da fotografia e viver a fotografia, né? Eu queria saber, Cláudio, primeiramente, como que você iniciou na fotografia? Eu sempre procuro saber, porque as pessoas têm um grande interesse em saber como iniciar na fotografia, que caminho utilizar, como que você começou? Não, isso é muito gostoso, que é bom saber a história de cada um. Fala, pô, dá um incentivo para cada um. Fala, pô, o cara começou por aí e tal. Olha, para mim, eu acho que começou quando já era criança. A coisa do visual, não com a fotografia, mas com o visual. Porque eu era péssimo em futebol, né? Sim. Em esporte, essas coisas. Sim. Então eu desenhava. Então quando a gente se reunia, a turma de crianças, né, eu desenhava e mostrava meus quadrinhos. Então eu fazia muito desenho em quadrinhos. Certo. Então eu fazia uns quadrinhos e tal, e depois mostrava para a moçada. Então o visual já começou cedo, então tinha um dom mais pro desenho. Daí com o passar do tempo, depois eu ganhei uma câmera do meu pai, uma Kodak pequenininha, Sim, Instamatic. Instamatic, né? A velha escola da Instamatic. O coração bateu forte assim, falei, que legal, né? E eu tinha, na época, aquela época também é anos 70 e pouco, eu tinha ganhado um Virginia City, naquela época tinha aquela coisa americanoide, de faroeste, de TV, né? Sim. Aquela coisa. E eu ganhei é tipo um Forte Apache, eu detesto aquela coisa dos índios, que sempre o índio era o malvado, aquela coisa e tal. E tinha lá o Forte Apache com índios, lá e os cowboys e tal. E com a câmera minha, sem usar filme, que era caro, né? Meu pai não deu filme, mas deu a câmera. Então eu fazia os enquadramentos e brincava de fazer um audiovisual. Aí eu tinha ganhado na escola, estudava numa escola estadual, ganhei um projetor de slide. Aí eu comecei até a ideia de fazer sequências de foto, mas sem usar o filme, tudo na mente, lá fazendo a minha historinha, tal. Aquela história do velho cineminha, né? O velho cineminha, mais abstrato, né? Sim. Você não trabalhava com a forma em si, mas era mais abstrato. O que era real era o desenhar e fazer o roteirinho. E aí chegou na fotografia? A fotografia, então, como eu gostava de desenho, aí eu comecei a estudar pintura com uma Colette Pujol, uma consagrada. Sim. Então eu fui aprendendo o quê? Composição, ritmo, o claro escuro, que fazia muito modelo de gesso. Então, para a fotografia isso foi importante, porque o olho é muito mais sensível do que o registro de uma câmera. Então, o claro escuro de você estar desenhando o gesso, aquilo aumentou a minha sensibilidade. Lógico, fui fazer faculdade. Sei. E como eu tentava viver de pintura, eu comprei a primeira câmera foi a prática para tirar foto dos meus quadros, nem pensava em fotografia. Entendi, aquela prática MTL. Que era barulhenta pra caramba. Plec. Aí comprei a câmera para tirar foto dos meus quadros, tal. E uma amiga que estava na faculdade, a Flávia, ela fazia teatro, então o que eu fazia? Quando eu comprei essa câmera, comecei viajar, né, com aquela liberdade, composição daqui, dali, mas era uma coisa para mim, né? Sim. E ela estreou um teatro, fazia teatro amador. Ela falou, Cláudio, você não quer fotografar minhas peças? Falei, eu passo, Quer dizer, o caminho começou por aí. Começou por aí. E aí quando eu estava tirando foto, mas aí de boa, sem pressão nenhuma, era para minha amiga, né? Sim. Mas eu acho que
acaba tendo essa referência, né? Tem. Né? Das pessoas. Das pessoas, a expressão, a cena em si, o claro escuro. Tem uma teatralização da fotografia ali, né? Essas referências são interessantíssimas, né? Quando você começa a prestar atenção nisso, né? Né? Isso é muito interessante. E a hora que puder, vou até pedir para estar colocando as fotos aí do Cláudio, já mandar algumas fotinhas para a gente tá vendo, tá falando a respeito, né, Cláudio? A gente vai ver esse trabalho para você. Olha lá, já tem ali algumas coisas, né? Então, aí que tá, sempre a preocupação, você tá vendo que ele é um formato meio quadrado, então a minha preocupação não é com o formato em si da câmera 35, Sim. Eu procuro mais a forma, o formato e o equilíbrio numa tela. Correto. Né? Então, às vezes você fala, pô, você não tem essa preocupação, eu tenho essa liberdade de cortar e coisa e tal. Se for, lógico, um trabalho que você tem que entregar para alguém, tudo bem, né? E aí continua no formato quadrado. Ali, e algumas coisas você vê que o formato quadrado é legal, algumas numa coisa mais vertical, né? Então, que nem essa aí, ó. Essa aí não nesse formato em si mesmo. Né? O que eu tenho prestado atenção também no teu trabalho isso, parece um cenário, né? A diversidade de luz que você também utiliza, né? Isso a diversidade de luz em cada fotografia, que é também bastante forte no teu trabalho, né? De luz e sombras, trabalha bastante com contraste, né? Então, também. Roberto, uma coisa que eu não sei explicar isso, mas tem coisa que você fala, poxa, isso aqui eu vou interferir. Você falou, não, isso aqui a foto é legal, como ela está. E às vezes fala, não, isso aqui eu vou levar um lado pictórico dela, vou interferir com pintura, vou fazer uma outra coisa. E algumas eu falo, não, isso aqui é legal a foto em si. Essas intervenções, é legal. Essa foto é muito interessante. Isso aí é do meu avô, era uma cafeteira do meu avô. Então, 1900. Então, essa cafeteira é interessante, que tem a ver com o Papo Café e Fotografia. Eu até comentei agora há pouco, eu falei, bom, eu vou pedir pelo menos essa foto, né? Pô, claro, seria prazer. interessantíssimo uma foto dessa aí. Apesar que eu acho que você vai abrir um outro programa, né? Vai ser papo, cerveja e fotografia. Né? Isso também seria interessantíssimo aí, né? Acho que faz parte, né? Então, aí eu lembrei, falei, pô, tem essa cafeteira do meu avô. Falei, vou criar alguma coisinha. Isso com a curtição de montar, de fazer a coisa. Quer dizer, da produção da fotografia. Em si. Não aquela preocupação para que eu estou fazendo isso? Um tempo atrás, quando eu era adolescente, pô, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso. A preocupação era, não, eu preciso vender esse trabalho. Eu falei, não, o negócio é a curtição em si e poder fazer isso. Então, isso aí eu até lembrei daquele filme Cortina de Fumaça. Eu falei, eu vou fazer algumas coisas ligadas com fumaças. Tem todo um projeto, né? Tem todo um projeto. Né? Então, os temas vão saindo assim de repente. Falei, isso é legal fazer, que nem o outro lá. Falei, vou usar fumaça como fundo e seguir nessa sequência. A luz dessa luz também muito legal, né? Aí eu pus um charuto do lado, pus uma luz atrás, só para criar o clima de fumaça. Agora, essa coisa de fotografar comida também é uma curtição de você trabalhar. Não é aquela coisa puta produção de fazer com muitos elementos. Falei, não, eu trabalho com a comida que já chega pronta e você trabalha a luz, ou já chega e você já faz a coisinha. Né? Muito interessante também, cara. Isso aí adoro a forma feminina, né? A dança também é uma coisa muito legal, um movimento. E você pode ver algumas eu saturo a cor, porque isso vem da pintura, né? Sim, essa coisa, a minha ligação pintura, da pintura. Uma referência de saturar as cores. Isso já satura, na maioria das vezes, já fotografando mesmo, trabalha em cima depois? Não, tem que trabalhar em cima, porque antes a gente fazia no cromo. Lembra que a gente fazia o C45, punha para E6 para dar aquela estourada, né? Então isso aí... Eram as técnicas da época. As técnicas da época. Técnicas jurássicas, né? Porque o pessoal fala... Porque a alquimia vem disso, né? Essa coisa. Então, voltando lá à parte de quando comecei a fotografia, foi isso que eu comecei fazendo lá essa amiga que estreou, aí ela foi estrear no TBC. Entendi. Com uma peça, e eu não era profissional. Falei, e agora? E agora? Aí, fui, tremendo lá, tal, fiz as fotos lá no TBC.
E um laboratório, até hoje ele existe, mas não vou falar, mas na época era um laboratorista. Sei. Mandou graças a Deus, que ele errou, Sim. que entregou um filme enrolado no elástico Uhum. e o filme todo manchado. Ah, aí criou o defeito virou um efeito. Não, foi um erro porque eu perdi um serviço com o TBC, porque ela falou, Sim. você só tem isso para me apresentar? Tudo. Eu falei, puta, eu não sabia se o erro era meu Mas eu ou não do fa- laboratório. Não fazia ideia. É. Uhum. Então a fotografia nasceu automaticamente de um erro. Eu falei, puta, agora eu preciso aprender a fotografar. Aí eu comecei a fazer curso de fotografia. A se dedicar mesmo. A dedicar. Aí me Uhum. entreguei, fiz a Fox na época, que era, Sim. tinha o Enio. com o Enio, tinha Enio as Leite, concorrentes né? que a Senac nem existia ainda, né? Sim. E aí comecei a fazer os cursos, fiz controle de Ah lá, tons. tem mais essa. Então, os aí cursos já é faz parte interferência, tá vendo? das interferências, né? Aí é E o sempre. colégio Santinês que eu fiz, aí eu interferi com o Ecoline. Então, olha. Também isso com o aí, Ecoline. são- E eu solarizava, que eu tinha um laboratório preto e Aham, branco. sei. Então você solarizava, né? Aham. E depois você entrava com a pintura. Essa série aí de sensualidade ficou muito bonita nesse formato também, né? É. Quer dizer, além dessa intervenção, o formato quadrado, né? É, o quadrado. Lembra assim até é. um formato da Hasselblad, né? É, que é Tinha muito Hasselblad, gostoso. né? Realmente um trabalho muito legal, né? E esse é um trabalho um tema que você desenvolveu, vem desenvolvendo e continua desenvolvendo. Continuo. E ó, isso aí também foi. Aí eu quis abstrair um pouco, aí você desfoca mais a imagem em si mesmo na câmera e tal, para depois fazer uma coisa mais pictórica, né? Não Certo. sair tão real, né? E são mulheres comuns, né? Então eu Sei. não pego modelos, não, são mulheres comuns e fazer. São convidadas, É, amigas, isso. vem fotografar comigo, É. fazer. Isso é muito interessante quando você pega alguém que não tem essa, por exemplo, não são modelos, mas que você convida para uma história fotográfica, o resultado é muito interessante, né? É. É um resultado bem produtivo, diferente de você trabalhar com alguém que é profissional, que o resultado é bom, mas a pessoa bom. já faz aquilo porque tem que fazer. E quando você descobre a fotografia, te leva para esse caminho que você faz uma proposta para alguém que não é do meio e você consegue tirar imagens fantásticas, né? Essa relação de troca, Porque né? Onde a pessoa se sente bem e você consegue documentar isso, bem porque a proposta. É muito interessante isso. Você tá com a pessoa, ela vai ficar um pouco tensa, mas Sim. você conhece, tem a naturalidade. Falou, não, a pose vai sair naturalmente do jeito que a gente quiser, né? Então tal e... Atenção também ela vem depois do primeiro clique, ela passa, né? Depois que, né? Porque até você, para modelo é a mesma coisa e para você também, porque a maquininha do cérebro começar a funcionar no que você quer, Sem demora dúvida. um pouquinho. Aí depois... Pode mandar mais algumas fotos aí do nosso, né? Isso aí também com A interferência série também. Intervenções. Por sinal, muito E interessante. ele é meio pop, eu falei, vou fazer uma coisa meio pop com ele, umas Aliás, coisas mais... muito bacana. E fotografia eu costumo enxergar grande, né? Eu enxergo essas ampliações num tamanho grande, assim, 1 metro por tal, eu penso que ficaria simplesmente maravilhoso. Tá. Fotografia eu gosto de enxergar grande, eu não consigo enxergar uma boa fotografia pequena, sabe? Eu acho que assim, né? Vamos pensar em flexibilizar uma exposição disso, Papo Café e Fotografia, com essas ampliações assim grandes, fazer isso, né? Eu acho que a tendência do segmento é nós começarmos a criar essas ampliações, a fazer essas mostras fotográficas sempre em tamanho grande. Acho que ocupar espaços, né? Isso, o que você falou, ocupar espaço, que você já tem a visão daquilo só, né? Uma viagem em cima da tela mesmo. Exatamente, né? Isso é legal. Eu acho que a ideia é isto mesmo, né? Ocupar. Aí eu tenho. E esta série aí Olha, essa aí já é uma coisa totalmente diferente, mas aí eu fui ligado o quê? Na luz. Falei, puta, eu gostei dessa luz, pum, vou fazer, né? Que região que é essa? Esse aí é Ibiúna. Aí eu vi uma luz lateral também. Essa fotografia é muito interessante, que eu conheci, inclusive, esse cacique. Nesse é o cacique. Eu não me lembro o nome dele. Eu não lembro. Ele estava num evento, falei, puta, eu vi essa luz maravilhosa, falei, vou fazer um trabalho, um retrato dele. Ele é de uma tribo chamada. De uma tribo não, de um segmento étnico chamado Cariboca, né? Que aliás eu não conhecia. Ele que me falou
Eu também o conheci no evento. Ele no que evento, me falou né? do segmento, que o segmento cariboca é uma mistura de negro com índio, né? Que eu não sabia, ele me falou então por isso marcou. Né? Então a fotografia tem toda essa informação, né? Isso aqui é interessante. Não, né? Uma coisa... E eu achei lindo, eu falei, bom, vamos fazer um retrato. Aí fizemos um retrato. Aliás, muito bonito, você aproveitou muito bem a luz, né? Isso aqui precisa ser mostrado, precisa ser falado, né? Eu acho interessante isso, né? Então, sempre a minha preocupação é essa, a luz, a estética e, lógico, no fotojornalismo, a expressão em si, né? Mas o teu trabalho, as referências são Aí eu vi uma estrutura bonita, falei, puta, eu vou trabalhar com essas linhas, essa estrutura. Fortíssima essa interferência da pintura, né? Essa referência da pintura no trabalho que você desenvolve, né? Isso realmente faz a diferença, né? Faz a diferença. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos depressinha. É já. Seja você também um bombeiro formado pela Fire Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139. Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fire Rescue Bombeiros. A Fire Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil. ACM, venha fazer parte. Fortalecer pessoas, famílias e comunidades. Movimento de voluntários e profissionais com liderança no fortalecimento do ser humano. Honestidade, respeito, responsabilidade e solidariedade. São 112 anos com foco no desenvolvimento social, educação física, educação cultural, moral e religiosa, além do atendimento social. Venha você também fazer parte da família ACM. É isso aí, estamos de volta. Papo, café e fotografia. Nesse papo interessantíssimo aqui com o Cláudio Camarota, mostrando o teu olhar, a tua flexibilidade fotográfica. Isso está muito interessante. Cláudio, realmente está muito legal a gente tá falando do teu trabalho, tá mostrando, tá expondo isto. E pode colocar mais algumas imagens aí, né? É sempre a preocupação com a forma em si, né? Com o equilíbrio e tal. Essa série realmente é muito legal, essa série da sensualidade, esse erotismo, muito bacana. Então, essa é a luz da geladeira, uma coisa simples, não precisa de mais nenhuma luz, é só a luz da geladeira. A luz da geladeira. Né? Normalmente a gente conhece a luz da janela, né? A luz da geladeira é um fator a mais. Eu peguei até aquela música do Belchior, da geladeira, né? Eu falei, puta, legal, vai combinar. Essa série de mulheres que você tem é realmente muito bonita. Essa série você iniciou quando? E é um trabalho que já foi exposto? Não, esse trabalho não foi exposto ainda. Não, isso aí não. Eu fiz uma exposição, mas foi no Banco Central, mas faz muito tempo, que era uma mostra de fotografia, né? No Brasil, que era São Paulo, 400 e anos, e a gente fazia algumas comemorações. Aí eu fiz uma série, mas até hoje eu continuo com essa coisa que vem do tempo que eu fazia modelo vivo, de nu, na pinacoteca e coisa e tal. Eu também tive uma época que passei pela... Você chegou a fazer com quem? Eu fiz com a Carmela... E aí o marido dela, qual era o nome dele? Era aquela Carmela Gross, não? Carmela Gross, e tinha o Maurício, é Maurício não. Eu cheguei a fazer com o Marcelo Nietzsche. O Marcelo Nietzsche também, peguei também. Eu peguei essa fase do Marcelo Nietzsche, mas depois aí eu desisti, eu falei, não, meu negócio é a fotografia mesmo, não vou mais... Pode soltar mais algumas fotos aí. Isso aí foi uma companhia canalização do Rio Pirajussara, eu falei, puta, eu tô com um ângulo legal. E fiz E tem uma intervenção também? Isso aí começou então, aí fiz as intervenções, aí saturei bem as cores e trabalhei só com os rastros dos tratores. Então é a canalização do rio.
Eu fiquei no apartamento de uma amiga, peguei o ângulo bem em cima e comecei todo dia de manhã, à tarde, acompanhar a luz e trabalhar isso. Pô, fantástico. E abstrair, né? Você sempre partindo para abstração, para alguma coisa nesse sentido. Muito legal. O Papo Café e Fotografia é uma aula de fotografia, sabe? Os profissionais que vêm aqui, as pessoas que vêm aqui, têm essa disponibilidade para estar falando para você estar entendendo bastante o que é a fotografia, o que é um olhar. Realmente muito bacana, Cláudio. Pô, legal que tenha gostado. Essa fotografia é... Então, talvez às vezes você pega produto para fazer, mas fala, pô, vou tirar o máximo disso. Não que você seja um experto em fazer produto, mas, pô, vou fazer porque eu achei o volume legal, então, o desenho, você se preocupa com o desenho, com a luz, né? Isso, né? Olha isso. Fazer um movimento, fazer uma composição em si, né? Da coisa. Então, acho que qualquer coisa é bom para treinar. Basta que você... Basta você descobrir, né? Descobrir, né? Descobrir então, o que você quer com a câmera na mão, né? E às vezes você sai na rua e fala, vou fazer tal coisa, mas às vezes você não consegue aqui. Fala, não dá certo. Exatamente. É o que eu costumo até dizer para as pessoas que estão iniciando, que o importante da fotografia é você começar a fazer. Começar a fazer. Né? Não se prenda muito a pequenos detalhes, né? E não tenha medos. Tire os seus bloqueios de medos. Faça. Exatamente. Não importa, fala, não, vai sair bom. Não importa. Pô, agora, faça mesmo que você tenha só uma objetiva, né? Faça com a objetiva que você tem. Isso. Às vezes você sai e fala, pô, vou sair com uma lente normal e vou tentar o máximo com ela de acordo. Isso é muito bom para um treino, para você treinar o visual e procurar o máximo daquele ângulo. O que essa lente de ângulo dá para mim? Exatamente. Você treina só com ela. Outro dia você sai com uma outra lente e vê o que ela dá. Então você já tem uma visão do que você vai fazer. Com certeza. Né? Então essa coisa de você já ter a visão e esse da coisa... trabalho é interessantíssimo, cara, cortando assim. Sim. Isso foi o que, essa série? Então, algumas coisas, como eu faço freela para uma revista árabe, então é aquela coisa, você faz uma coisa, você é contratado para fazer uma coisa normal. E você pega umas fotos para você fazer meu trabalho, né? Então eu peguei um pouco dessa coisa, de fazer a religião. Então eu peguei algumas coisas para mim, né? De pegar uns flagrantes, que aí que aliás ficou muito interessante isso. Ficou simplesmente muito bacana mesmo, né? E dentre uma pauta a outra você fala, putz, isso aqui é para mim, é meu trabalho para mim, né? Aquela coisa de pegar coisa natural. Isso é Então, é uma mesquita, o Ramadã, né? Que eles fazem o Ramadã, e numa mesquita. Puta, eu achei linda, as duas crianças dormindo, né? Sim. Com a pessoa, eu achei muito fantástico. Bem documentado, né? E procurando vários ângulos, né? Sempre... E você faz regularmente lá nessa mesquita? Quando a revista me chama, sim. Né? Nessa e algumas outras, né? Mas esse é mais pessoal, eles querem mais alguma coisa mais... Realmente, olha, isso fantástico, cara. Aí um dia eu peguei uma rua para fazer isso. Aí eu ia com a câmera, falei, pô, agora eu vou fazer uma coisa ligada não só aos árabes, né? Vamos fazer outras religiões também, né? Sim. Então você procura... Aproveitar. O olhar começa a ampliar o olhar, né? Olha aí que bacana. Aí na Liberdade... E você está fotografando... Esse formato quadrado você corta depois? Então, eu corto depois, né? Mas você já fotografa pensando no corte? Para facilitar ao máximo esse corte? Então, às vezes eu penso e às vezes não. Eu estou montando e vejo, pô, isso aqui é legal. Sim. Por isso que eu deixo a margem para dar uma zona de silêncio. Né? Essa aí não cortei nada. Falei, não, é isso aí que eu quero. Não quero fazer nenhum corte, porque a composição era isso mesmo, né? E sempre saturando as cores. Aí foi em Santos. Em Santos lá, né? Aproveito já para te convidar para uma série de livros que o Papo Café Fotografia vai estar lançando e a gente lançar o teu também, fazer um trabalho nesse sentido. Legal. Assim, né? Pode contar comigo. Isso precisa ser divulgado. As pessoas precisam ter alternativas, né, de olhares que estão por aí, como o seu, como o meu, como os nossos olhares, né? Eu acho que esses olhares precisam ser divulgados, né? É o que você falou. Nós podemos, você, eu, tá fazendo a foto disso aqui. Cada um tem o seu olhar diferenciado. Nunca vai sair igual. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Pode soltar mais fotos aí, né? E foi em Paranapiacaba.
O Paranapiacaba é um celeiro para os fotógrafos. Isso aí foi um pouco inspirado em Cartier-Bresson, né? Exatamente.